E aí galera, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal. E vamos para mais uma videoaula. E hoje nós vamos falar sobre as estruturas geológicas e os relevos. Vamos lá? E aí pessoal, vamos para mais uma aula de geografia. E hoje o nosso tema é sobre estruturas geológicas e os relevos continentais. Então nós vamos estudar hoje, pessoal, como é que se formam essas estruturas geológicas e como também os tipos de relevo que nós encontramos aí no continente, ou seja, as principais formas de relevo. Okay? Então nós vamos ver aqui, pessoal, que nós temos três estruturas geológicas, né? Ou seja, essas estruturas são aquelas que vão formar, né? E onde em cima dessa estrutura nós vamos encontrar a floresta, nós vamos encontrar os rios, nós vamos encontrar as edificações, as pessoas em cima dessas estruturas aqui. E se vocês observarem aí no nosso slide, nós vamos ter aí três tipos de estruturas geológicas. Nós vamos ter os escudos cristalinos, os dobramentos modernos e as bacias sedimentares, né? Então nós vamos estudar cada uma delas hoje, beleza? Nesse vídeo. Então, de acordo com as suas origens e formações geológicas, o relevo ele apresenta três grandes estruturas, como nós vimos aí, ó. Quais são elas? Os escudos cristalinos, os dobramentos orogênicos modernos, que podem ser chamados aí também de dobramentos modernos, que fica mais simples, né, de nós falarmos, e também as bacias sedimentares. Então eu tenho aqui uma imagem que vocês podem observar aí. Vocês podem observar essa imagem, que ele vai mostrar essas três estruturas. Nós temos aqui, ó, os escudos cristalinos, que é essa formação todinha aqui. Okay? Nós vamos ter as bacias sedimentares, que é essa segunda estrutura aqui. E nós vamos ter aqui os dobramentos modernos. Se vocês observarem bem nessa imagem, nós vamos ver aqui, ó, que os escudos cristalinos em relação aos dobramentos modernos, ela é mais rebaixada, né? Dobramentos modernos são altas cadeias aí de montanhas, que nós vamos ver daqui a pouco a definição dela. E as bacias sedimentares é uma região mais rebaixada do que as outras duas, né? E se você ver aqui esse colorido aqui, são sedimentos que são formados em cima dessas bacias. Tá certo, pessoal? Então nós vamos ver aqui nesse outro slide aqui, que nós vamos estudar cada uma dessas estruturas. A primeira que nós vamos estudar são os escudos cristalinos, né? Elas são formações rochosas bem mais antigas, ou seja, elas vão surgir aí no período pré-cambriano entre 550 milhões e 4,5 bilhões de anos atrás. Ou seja, a Terra começou a ser formada nesse período aqui, ó, de 4,5 bilhões de anos atrás. Então nós podemos concluir o quê? Que essa estrutura geológica, né, esses escudos, foram a primeira estrutura a ser formada. Ela é do período em que a Terra estava sendo formada, né? Então, por ela ser a primeira a ser formada, então podemos considerar o quê? Que ela é bastante antiga, ou seja, então ela é antiga. Então, por serem antigas, elas estão localizadas em áreas de grande estabilidade tectônica, então, seja em regiões bem estáveis, né? Então não tem tanto movimento tectônico nessa região, e apresentam terrenos intensamente desgastados. Esses terrenos vão ser desgastados por quem? Pelos processos chamados processos erosivos, por elas terem assim altitudes moderadas. Então elas não são altas cadeias de montanhas. Por ela ser uma estrutura bastante antiga, ela vai ser bastante desgastada com o tempo. E aí elas vão ser bem mais modeladas. Então vocês podem observar aqui nessa imagem, né? Ó, então ela vai ter essas formações aqui, certo? E aqui ela vai ser bastante desgastada, ou seja, bastante modelada por causa do tempo. Então essa é a nossa primeira estrutura, são os escudos cristalinos. Tudo bem? Então nós vamos aqui para a nossa outra estrutura, que vai ser os dobramentos modernos. Então, o que são considerados, galera, aí os dobramentos modernos, né? Elas também são chamadas de cadeias orogênicas. São grandes cadeias de montanhas formadas pela movimentação das placas tectônicas. Muita atenção nessa palavra aqui, ó.
movimentação das placas tectônicas. Nós vimos aí, né, que os escudos cristalinos, elas são estáveis. Já os dobramentos modernos, elas não são estáveis. Elas são formadas a partir desse movimento dessas placas tectônicas, né? Então, qual é o movimento que vai formar esses dobramentos? É um movimento convergente. Ela vai fazer esse movimento aqui. Então, é um choque dessas placas, né? Então, uma vai impulsionar a outra mais para baixo, né? Forçar uma placa mais para baixo, e a outra vai formando esses dobramentos, vai soerguindo, né? E aí nós vamos ter esse movimento chamado movimento das placas, que vai formar esses dobramentos modernos. Exemplo disso, vamos ter aqui mais na frente, os Andes, a América do Sul, o Himalaia, na Ásia, e também os Alpes aí na Europa, que são considerados aí como dobramentos modernos, certo? Então, essas cadeias de montanha, elas começam a ser formadas quando? Vem aqui, ó, apenas 65 milhões de anos, ou seja, no período terciário. Por isso que elas são consideradas modernas, que elas começam a surgir nesse período terciário, ou seja, há 65 milhões de anos. Para nós pode ser muito tempo, mas para a história geológica não, ela é moderna, certo? Há 65 milhões de anos, ou seja, é há pouco tempo. Elas também são chamados também de dobramentos modernos ou dobramentos terciários. Mas nós vamos ver mais comum mesmo essa palavra aqui, ó, dobramentos modernos, certo? Então, aonde é que eu vou encontrar esses tipos de dobramentos? Como ela precisa da movimentação dessas placas para serem formadas, então eu vou encontrar esses dobramentos no encontro dessas placas. Aqui estava dizendo, ó, nas bordas de contato entre as placas, ou seja, eu tenho uma placa aqui, eu tenho outra aqui. Então eu vou encontrar esses dobramentos aonde? No encontro delas. Quando essas placas elas forem convergentes, aí nós vamos encontrar esses dobramentos, porque elas vão se chocar. E elas são de grande instabilidade tectônica, diferente, né, dos escudos, que é mais estável. Elas não, elas são instáveis. Ou seja, acontece com frequência tremores de terra nesse local, como também intensas atividades vulcânicas, certo? Então você vê aqui na imagem mais abaixo, né, a formação desses dobramentos modernos. Ó, são várias cadeias de montanhas formadas por esse fenômeno, ok? Então, nós vamos ter intensa atividade vulcânica e sísmica, que são os terremotos, né, dobramentos e também os falhamentos nessa região. E aí, por fim, nós vamos ver a outra estrutura geológica, galera, que são as bacias sedimentares, né? O que são essas bacias? Vai falar aqui nesse texto, ó. Elas são grandes depressões do relevo. Aqui. Então, ó, são grandes depressões do relevo. Que são depressões? São as regiões mais baixas. Então, ela vai ser uma região mais baixa desse relevo, com superfície relativamente plana, porque ela vai ser preenchida por esses sedimentos. Nós vamos aqui para essa imagem mais abaixo aqui, ó. Onde é que está a bacia? Aqui, ó. Olha só a depressão que nós vamos encontrar, né? Nós vamos ter aqui, ó, os escudos cristalinos, né? Aqui mais aqui. E aqui nós vamos ter essa depressão aqui, que é essa região mais baixa. Essa região vai ser preenchida por esse sedimento, que são essas representadas por essas cores aqui, ó. Ok? E quem é que vai preencher esses sedimentos? Aqui, ó. São espessuras de camadas de sedimentos rochosos de origem orgânica, né? Elas podem ser rochosas, ou seja, restos de outras rochas, que vai sofrer a erosão, essas rochas, né? E esse sedimento tirado dessas rochas vão ser colocados nessas regiões mais baixas, que são essas bacias, ou orgânicas, né? Restos de animais, de plantas que milhões de anos foram sendo depositadas naquela região ali, por ser uma região mais baixa. De origem orgânica, nós vamos poder formar aqui, ó, o carvão mineral, como também o petróleo, ok?
Como é esse tipo de formação, professor? Por exemplo, uma região que teve uma antiga formação florestal, né? E aí essa formação, com o tempo, essa formação florestal foi morrendo e foi preenchida por uma camada de sedimentos. Então, essa camada de sedimentos que ficou sobre essa formação vegetal, né, formou carvão mineral, ou seja, houve uma pressão muito grande em cima desse material, pressão, temperatura, que petrificou e formou o carvão mineral. E os restos orgânicos também, de animais, né, também até de vegetais, também sofreram essa pressão e formou também aí o petróleo, que é o material mais líquido, certo? Então, o carvão mineral e o petróleo, eles vão ser encontrados aqui, ó, nessas regiões aqui das bacias sedimentares, ok? E aqui ele vai falar, ó, que são formados aí há 500 milhões de anos pela intensa deposição desses sedimentos. Então não é de uma hora para outra que esse carvão e esse petróleo é formado. É um processo longo, de 550, mais ou menos 540 milhões de anos atrás. E aí, pessoal, nós vamos falar agora sobre as formas de relevo do continente, né? Essas formas de relevo, elas são constantemente modeladas, formadas e transformadas, né? Então, ou seja, nós vamos ter dentro do continente, na superfície, a formação desse relevo. Há tanto a formação como também nós vamos ter a modelagem desse relevo. Então nós vamos ter aqui os fenômenos que vai formar esse relevo, são chamados de dois tipos, que vai ser um assunto para o nosso próximo vídeo. Que vai ser aqui, ó, bota aqui, processos endógenos, né, e também os processos exógenos. E aqui pela palavra nós vamos identificar, endógenos são fenômenos que vai ser no interior da Terra, endo, dentro, né, e exógenos são fenômenos que vai acontecer, né, na superfície, exo, fora, né. Então, exógenos e também os endógenos. Endo vai ser dentro da superfície da Terra e exo vai ser os fenômenos que vão acontecer fora da superfície da Terra e que vai ocorrer ao longo do tempo geológico aí, né, que vai formando esse nosso relevo. E quais são as 4 formas principais desse relevo, professor? Está aqui, ó. Nós vamos ter as cadeias de montanhas, nós vamos ter as planícies, nós vamos ter os planaltos e nós vamos ter também as depressões, certo? E aí nós vamos estudar aí cada uma delas, bem rápido. O que são as cadeias de montanhas? Elas constituem das maiores elevações do relevo, ou seja, o próprio nome fala, cadeias de montanhas, então, ou seja, são várias montanhas. E essas montanhas, elas são as maiores elevações da Terra. E elas vão ser de origem o quê? Através também de movimentos tectônicos, lembra lá dos dobramentos modernos, né? Aqui, ó, dobramentos e falhamentos, né? Que vão formar essas cadeias, ou também de atividades vulcânicas, ou seja, o vulcão ele vai entrar em erupção, a lava vai sair pelo vulcão e vai preenchendo ao seu redor e vai formando essas cadeias de montanhas, certo? As vertentes, elas são íngremes, você pode observar nessa imagem aqui, ó, paredões aqui, elas são bastante íngremes, né? E por elas serem íngremes, né, vai favorecer o processo de quê? De erosão, ou seja, o processo erosivo. Ou seja, a chuva vem, né, vem a chuva, vai bater nesse relevo e aí, como ele é íngreme, vai levando todo esse sedimento. E esse sedimento vai para onde, professor? Vai para cá, ó, para as regiões mais baixas do relevo que fica ao seu redor. Então o sedimento vem e vai ficando aqui nessa região mais baixa desse relevo. Tudo bem? Vamos para uma outra forma de relevo, que são as planícies. Que são as planícies? São formas de relevo relativamente plana, pelo nome, né, planície. Então olha aqui, ó, é plana. Também vai ser de origem o que? Sedimentar. Então, as planícies elas vão estar em terreno mais baixo, ou seja, mais baixo do que as outras que estão ao seu redor. Então,
o que vai acontecer? Essa erosão que está acontecendo aqui nessas regiões mais baixas tende a levar esses sedimentos para onde? Para as regiões mais baixas. E quais são essas regiões mais baixas? As planícies. Então vem aqui os sedimentos, né, e vai levando aqui para essas regiões mais baixas, que são as nossas planícies. Então ela vai constituir em quê? Em áreas de deposição, ou seja, vai ser locais de depósito desses sedimentos. Tudo bem? Então ela vai ser, a erosão não vai ser tão frequente, porque a erosão já vem dessas regiões mais baixas. Então vai acontecer erosão? Vai, claro, mas a erosão é bem menor do que o processo de sedimentação, como nós estamos vendo aqui, ó. O processo de sedimentação superam a de erosão. As formas de planície que nós vamos ter, elas vão ser, ó, planícies marítimas, costeiras, ou as planícies fluviais, certo? Nesse exemplo aqui, nós vamos ter um tipo de sedimentos, o que? Sedimentos fluviais. Ó, você vê aqui o rio. Fluvial é um rio. Ó. Então, ou seja, esse relevo aqui, essa planície, ela foi formada a partir desse rio que foi levando toda essa sedimentação, né? Esses sedimentos formando essa região mais plana. Certo? Entendido? Vamos aí para nosso outro tipo de relevo, que são os planaltos. Quem são os planaltos? Já vamos falando aqui, ó. São formas de relevo com altitudes variadas, delimitada por escarpas íngremes. Tá aqui as escarpas, ó, são esses paredões, certo? Então, se você prestar atenção aí, ó, os planaltos, eles têm altitudes variadas, elas não são tão altas como as cadeias de montanhas, né? Então, ou seja, elas são íngremes também, como também as cadeias de montanhas, né? E elas também vão sofrer o processo de sedimentação. Quais são os tipos de planalto que nós temos? Nós podemos ter as serras, as chapadas, os morros ondulados, etc. Então, é elevação, mas essas elevações não são tão altas como a das cadeias de montanhas. Esse exemplo dessa imagem aqui são chapadas, onde o topo ela não é tão arredondado, né? Então ela é mais plano. Então nós vamos ter aí as chapadas. E aí como também o processo das cadeias de montanha. A erosão é maior, né? Superam as de agradação, que é, ou seja, de sedimentação. E os planaltos elas fornecem grande quantidade também de sedimentos, ou seja, quando vem a chuva, né, arrasta esses sedimentos, que são esse processo de erosão, essas regiões sofrem esse processo de erosão, levando esse sedimento para as regiões mais baixas. Então, seja aqui, ó, as escarpas aí, ó, né, para essas regiões mais baixas aqui, que vai ser depósito desses sedimentos. Certo? E por fim, pessoal, nós vamos falar aí sobre as depressões. O que são as depressões? São formas, pessoal, de relevo mais rebaixado, como ele já vai falando aqui, ó, né? Bem mais rebaixados do que a do seu redor. Então nós vamos ter uma elevação, né? Nós vamos ter uma elevação, e aqui nós vamos ter a depressão, que é essa parte aqui, certo? E esse relevo aqui vai ser bastante desgastado pelo processo erosivo, porque é uma altitude, né? E aí essa depressão ela vai ter uma superfície o quê? Plana ou pouco ondulada, né? Porque os depósitos dos sedimentos também vão se fixando, formando pequenas ondas, né? Aglomerações aqui de sedimentos. E aí nós vamos ter uma plana e mais ou menos onduladas. E ela vai ser dois tipos de depressões. Nós vamos ter as depressões absolutas, certo? Quando está abaixo do nível do mar, e quando esse relevo for depressão relativa, quando esse relevo estiver acima do nível do mar, certo? Então essas nós vamos ter as 4 principais formas de relevo. Então, nós vamos ter as depressões,
vamos ter as cadeias de montanhas, os planatos e as planícies, ok? E as estruturas geológicas que nós vimos aí, né, que são os escudos cristalinos, os dobramentos modernos e as bacias sedimentares. E essa foi mais uma videoaula de geografia. Espero que vocês tenham curtido e bons estudos e até a próxima. Não esqueçam de se inscrever aí no nosso canal e dar aquele like. Valeu!